Este post é para expor completamente os demônios em forma humana, assim como o Senhor os expôs a nós. Não tínhamos a intenção de escrever este post, mas foi uma instrução direta do Senhor Jesus Cristo, e Ele é aquele que nos deu o título deste post e como deveria ser escrito. Assim como fizemos anteriormente, o Senhor nos disse: escreva outro post para expor demônios em disfarce humano, exponha-os um pouco mais. Algumas das coisas vão ser difíceis de acreditar, mas isso não os impede de ser verdade. Assim como não acreditar que o inferno não existe não vai impedir de ele existir. O Senhor nos disse: demônios disfarçados e humanos sempre viveram entre vocês, antes mesmo de os revelar para você, e eles sempre estiveram trabalhando contra vocês, só porque você não sabia que eles existiam entre vocês em forma humana. Não significa que eles não estavam lá, e não estavam trabalhando contra vocês. Eu revelá-los para você e não é o que fez deles demônios. Eles sempre foram demônios. Hoje, enquanto dormia, tive um sonho nas primeiras horas da manhã. Eu vi muitos demônios correndo para lá e para cá. Eles não tinham tempo para andar, mas estavam correndo para cumprir sua missão. Esses demônios eram tão negros quanto a noite, e sua escuridão era como nada que eu já vi na terra. Era como se a cor negra se originasse deles. Quando olhei para eles pude ver que eram espíritos, e era como se minha mão pudesse passar por eles. Alguns tinham chifres e tinham pernas como cabras. Eles também tinham bocas feias com lábios muito grandes que pareciam comidos em alguns lugares, e dentes caninos afiados em suas bocas. Eu só vi dentes caninos e nenhum outro tipo de dentes. Eles estavam cumprindo sua missão. E então eu vi um lugar onde eles haviam pendurado seus corpos. Era como a maneira de como penduramos casacos em uma parede, e depois os vestimos quando queremos sair. Mas eles penduravam corpos. Eu vi eles indo pegar seus corpos e quando eles usavam, eu fiquei terrivelmente chocada. Estas eram pessoas que eu pessoalmente conheço e rio com elas. Eu até sei seus nomes. O Senhor estava apenas me mostrando que eles são verdadeiros demônios reais do abismo do inferno, fingindo serem humanos. Um deles, depois de ter usado o corpo, veio andando na minha direção. Estava sorrindo e fingindo ser humano. Eu falo com essa pessoa quase todos os dias. Ela estava sorrindo e andando na minha direção e disse: Zipporah, me reconhecendo como se ela fosse um ser humano inocente. Eu estava em choque e boquiaberta. E então o sonho desapareceu. Demônios vivem entre nós em forma humana, e até fingem ter laços familiares de famílias humanas aqui na Terra. Eles são demônios que se fundiram na raça humana e até se casam. Tudo o que é falso e tudo o que eles querem é que você acredite que eles também são humanos para que possam influenciá-lo. Lembre-se, é apenas um corpo falso que cobre um demônio já condenado que veio trabalhar sua missão na Terra. Mas você tem uma alma e você terá que prestar contas a Deus pelo que você está fazendo aqui na terra. Guarde sua preciosa alma e construa sua casa na rocha que é Cristo, e não olhe para os outros. Esses outros podem ser apenas demônios que estão trabalhando contra você, e já tem seu destino selado para o lago de fogo. Viver a vida com falsas imaginações de que os demônios não vivem entre nós enquanto fingem ser humanos não ajuda, porque você não saberá como lutar espiritualmente e será superado. A Escritura diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Estes são apenas alguns dos incontáveis encontros que tivemos com demônios em forma humana. Quando eu, Zipporah, estava na escola, o Senhor me mostrou que eu estava com um grupo dos meus colegas discutindo o trabalho da escola. Nós estávamos de pé em uma parte de grama do lado de fora. Então eu queria falar com uma delas, e chamei o nome dela de Salomé. Este é um nome fictício. Eu não terminei a frase porque assim que eu chamei o nome dela, ela desapareceu. O lugar em que ela estivera estava vazio, e não havia nada ali além de grama. Então eu me virei para falar com a outra, e eu olhei para ela. Molly. Não é o nome real, mas ela também desapareceu. O lugar em que ela estava também permaneceu vazio. Havia apenas grama lá. O Senhor estava me mostrando que esses dois eram demônios em forma humana. Eu estava chamando o nome de Salomé e Molly, mas não havia Salomé ou Molly ali. Foi por isso que elas desapareceram. Não havia nenhum humano chamado Salomé ou Molly parado ali. Elas não existiam.
Foi por isso que o lugar ficou vazio. E não havia nada além de grama ali. Havia apenas demônios que haviam se revestido de carne humana para enganar as pessoas de que eram humanos. E que haviam adquirido o nome de Salomé e Mole. Quando olhei para o lugar onde estavam, percebi que a grama estava completamente achatada e seca, como se tivesse sido passada. Alguém que olhasse veria como se a grama fosse normal, a menos que pudessem ver no espírito. O Senhor está nos mostrando que estes não são humanos, e que nunca devemos pensar neles dessa maneira, só porque eles estão escondidos em um corpo que se parece com o nosso. O Senhor também me revelou que uma certa garota que eu conheço não era realmente humana, mas um demônio do inferno no disfarce humano. Depois que ela viu que agora estava exposta, ela veio me atacar abertamente à noite. Eu estava entre o sono e a vigília, e pude vê-la vindo me atacar. Quando olhei para o chão, vi que ela estava deixando pegadas no chão sólido como se fosse um chão novo. Mas o Senhor me ajudou durante o ataque. Ele queria me mostrar que estes são espíritos, demônios reais, não importa quão humanos eles possam parecer. Demônios em disfarces humanos não estão muito longe de você. Você simplesmente os encontra de vez em quando. Você os encontra todos os dias. Mas você simplesmente não sabe que eles são demônios porque não existe uma maneira física de conhecê-los, a não ser que o Senhor te revele. Eles são seus colegas de classe, colegas de trabalho, companheiros de igreja, vizinhos, amigos e até parentes, por exemplo, primos, sobrinhas e sobrinhos. Quando seu irmão ou irmã se casar com um demônio, seus descendentes serão demônios e estes serão seus sobrinhos e sobrinhas. Eles não se tornam demônios acidentalmente nem nascem, e então descobrem que são demônios. De modo nenhum. Estes são os mesmos demônios que foram expulsos do céu com o diabo. Eles voluntariamente vêm à terra para cumprir uma missão. E para cumprir essa missão, eles precisam de um corpo que pareça humano para que eles possam convencer os outros de que eles também são humanos. Quando uma mulher está grávida, um corpo humano em forma de bebê estará se formando dentro de seu corpo. Mas para que essa forma de bebê tenha vida e seja ativa, outro demônio do abismo do inferno virá dentro desta forma infantil para ficar dentro dela, e atravessará todos os estágios de crescimento do bebê no útero e até mesmo está chutando. Você nem vai saber que é um demônio. Nascerá na terra e todos pensarão que é um bebê, mas é um demônio, e crescerá como qualquer outra criança normal e passará por todas as fases da vida, desde a primeira infância até o ensino superior, e começará a trabalhar e até se casar. Os seres humanos só podem ser produzidos quando dois humanos se casam, mas quando você se casa com um demônio, você tem demônios que vêm do inferno, mas fingirão ter nascido como explicamos acima. Eles vêm em disfarce humano para que possam influenciar os seres humanos a pecarem. Toda a sua vida aqui na Terra com um corpo humano, é porque eles estão trabalhando em sua missão de fazerem as pessoas pecarem. Eles também fingem morrer, e quando fazem isso, acabam saindo daquele corpo falso e voltam para o inferno até que eles tenham outra missão na Terra que requer sua presença física. Sua punição é o lago de fogo junto com o diabo, como está escrito em Apocalipse. Eles já estão condenados e nunca poderão se salvar. Eles vêm em todas as formas como pastores, como mendigos, como os ricos, como os pobres, como os surdos, mudos, cegos e etc. Alguns fingem ser cristãos, muçulmanos, hindus, budistas e até ateus. Eles fingem ser tudo o que os seres humanos são, para que possam se associar com pessoas de todas as esferas da vida, raças e classes. Eles se misturam com os humanos para que possam influenciá-los e fazê-los pecar de várias maneiras. Por exemplo, piadas sujas, TV secular, cabelo artificial, fazer as mulheres usarem calças e etc. Eles estabelecem tendências de vida para fazer com que o pecado pareça normal. Eles fazem todas essas coisas para fazer com que pareçam normais. E os humanos começam a imitá-los e a fazer essas coisas também. Eles fazem parecer que está tudo bem em viver uma vida dupla, e que Deus não se importa com isso. O Senhor também nos disse que Satanás escreve histórias de filmes e demônios junto com agentes satânicos humanos que expõem eles.
A maioria dos que atuam em filmes estão trabalhando para Satanás, embora fisicamente possa parecer que eles estão trabalhando para fazer face às despesas. Mesmo que os demônios venham à terra e finjam ser um pastor, a sua destruição já está definida, e nada do que eles fazem pode fazê-los ir para o céu. Deus pode estar lhe dizendo para parar um certo pecado, mas você dirá: mesmo esse pastor ou aquele pastor se veste assim, ou faz isso ou aquilo, então eu não vou parar. Para eles estarem fazendo isso significa que não é um pecado. Ir para o céu é uma jornada pessoal. Aquele pastor que você está tentando imitar pode ser um demônio disfarçado em humano cumprindo sua missão de vestir-se de maneira indecente enquanto finge ser um pastor, para que ele possa influenciar os humanos a se vestirem da mesma maneira. Você tem a chance de ir para o céu enquanto ele já está condenado, e está tentando fazer com que você seja condenado. Assim como você tem uma alma dentro de você, e quando sua alma deixa seu corpo você morre, o mesmo acontece com esses demônios. Quando o demônio deixa o corpo falso ele se torna sem vida. Eles não são de forma alguma humanos. Eles fingem serem humanos em todos os sentidos e até falam de Deus. E podem fingir que estiveram doentes e receberam uma cura de Deus, e darem testemunhos de sua cura. Para você, vai parecer real, mas é tudo falso. O Senhor me disse que o demônio encarna realmente, e que odeia ser exposto. Ele me disse que eles gostariam de ter permanecido escondidos para sempre, e eles realmente odeiam as revelações de demônios em forma humana. Eles são demônios do inferno que Satanás envia para virem à terra para fingirem serem humanos. Eles vêm como um corpo de humano e olham, falam, agem como humanos. Mas eles são demônios aqui em uma missão. Alguns chegam a fingir que não se conhecem quando estão aqui na terra em um corpo humano. Às vezes eles até fingem que se odeiam, mas estão todos trabalhando juntos. O Senhor me disse: esses demônios em forma humana são os próprios demônios dos abismos do inferno. Eles parecem humanos quando se escondem em um humano como corpo, mas olhem quem eles realmente são. Então eu vi um demônio muito grande, tão grande e assustador. Seu pé era do tamanho de uma cama de casal. E no entanto, este mesmo demônio estava em um corpo humano e vivendo entre os humanos. E ninguém sabia que era assim. Desde que Deus começou a expô-los a mim, irmãs, e por aí encontramos muitos desses demônios. Sua existência não é algo que poderíamos negar mesmo se quiséssemos. Porque mesmo quando não queremos vê-los, ainda os vemos em todos os lugares que vamos. Deus ainda nos mostra para nós. Ele nos deu um presente para vê-los. E nós também desejaríamos que eles não existissem. Mas eles existem. Eles estão aqui para te levar para o inferno. Esta é a sua principal missão. Eles funcionam exatamente como demônios que estão no reino espiritual. De fato, eles são os mesmos demônios. Você nunca poderá conhecê-los a menos que seja por revelação. Há tantas trevas na terra. E sem estar perto de Jesus você não vai superar. Você não precisa necessariamente ter o dom de ver esses demônios para superá-los. Vê-los é bom, porque você saberá com quem exatamente você está lidando, mas o mais importante é estar cheio do Espírito Santo e ter um relacionamento muito próximo com Jesus Cristo. Essa é a única maneira de você superá-los. Só Jesus vai ajudá-lo a superar suas armadilhas. Jesus me disse que esses demônios funcionam melhor na ignorância, e eles estão tão desesperados para manter seu disfarce que, se um casal são ambos demônios, e um deles é exposto como um demônio em disfarce humano, aquele que ainda não foi exposto fará qualquer coisa para evitar ser exposto com o seu parceiro. Jesus me disse que eles estarão prontos para se divorciarem de seu parceiro. Tudo em uma tentativa de manter seu disfarce apenas para que eles possam trabalhar corretamente. Eles fingirão estarem horrorizados, e estarão prontos para se divorciarem apenas para manterem sua própria cobertura. Notem que tudo o que eles fazem é simplesmente uma missão que inclui o casamento. Eles nem se amam, e simplesmente foram instruídos a viver e agir como marido e mulher. Até mesmo a amizade deles com você é uma missão.
e eles constantemente dão atualizações sobre como estão progredindo em sua missão contra você e o reino satânico. Eles são demônios que estão apenas vestindo um humano como capa para se encaixarem e trabalharem corretamente, e cada emoção humana é simplesmente um ato. Há uma mulher que Deus me revelou como um demônio disfarçado de humano. Eu conheci esta mulher em um banco quando eu nem sabia quem ela era. Ela era apenas uma pessoa aleatória, mas quando eu a vi, pude ver com meus olhos espirituais que ela era um demônio. Ela era extremamente arrepiante. E enquanto eu olhava para ela, ficava pensando comigo mesma, eles realmente sabem como fingir serem humanos. Alguns dias depois, alguém que conheço me apresentou essa mesma mulher. Coincidentemente, ela conhecia alguém que eu conheço, então me lembrei dela como a senhora que a conheci no banco. Ela sabia que eu sabia quem ela era, mas ainda fingia. Mais tarde, houve uma batida na minha porta. Quando fui checar quem estava na porta, era essa mesma senhora com sua filha, uma menina de uns 7 anos de idade. Ambos estavam sorrindo para mim, ainda fingindo serem humanos, embora soubessem que eu estava vendo quem eles realmente eram. Mais tarde naquela noite, Deus me mostrou o que realmente estava acontecendo. Eu vi uma visão desta senhora e sua filha batendo na minha porta, e quando eu abri, bem à minha frente estavam 2 criaturas semelhantes a macacos em pé com grandes olhos vermelhos e feios. Ambos estavam rosnando para mim, ainda no físico, enquanto se escondendo em seus corpos humanos. Eles estavam sorrindo para mim de uma maneira muito amigável, porque eles continuam fingindo. Deus mostrou ao meu marido porque esses demônios continuam fingindo serem humanos, até para as pessoas a quem Deus os havia exposto como demônios. Deus disse o porquê esses demônios existem há séculos. Eles veem todos os humanos como bebês. Por exemplo, existe alguém que Deus expôs ao meu marido como um demônio disfarçado de humano. Fisicamente você nunca poderia suspeitar dele. E até meu marido ficou chocado quando Deus lhe mostrou que essa pessoa era um demônio. Deus mostrou a ele que essa pessoa era um demônio, e que ele estava lá no tempo de Acabe, e que também mesmo naquela época ele sabia sobre eletricidade. Ficamos chocados porque as pessoas não conheciam a eletricidade, mas Deus disse que essa pessoa conhecia a eletricidade em grande detalhe até então. O reino satânico é mais avançado em tecnologia do que os seres humanos. Eis a verdade, mas quando eles veem a Terra, eles fingem apenas saber tão pouco quanto os humanos sabem sobre tudo. Eles fingem também que a tecnologia é nova para eles. E todos esses dispositivos tecnológicos que estão sendo inventados na Terra, também são novos para eles. Ainda que eles os tenham por anos no reino demoníaco, esses demônios existem há séculos. Quando eles vêm à Terra em um corpo que parece um bebê, você vai pensar que é um bebê inocente e que não sabe nada. Eles vão chorar como um bebê, raciocinar como um bebê, e fazer tudo o que um bebê faz. Mas é tudo um ato. Eles são muito mais velhos que você. Eles estão vivos há séculos, e estão apenas se escondendo em um pequeno corpo. Eles já sabem muito, mas fingirão saber tanto quanto se espera que os humanos saibam. Mas porque eles são espíritos, e têm estado muito mais tempo do que nós e sabem muito mais do que nós, eles nos veem como bebês que são fáceis de enganar. Eles sabem como os humanos agem, como os humanos raciocinam. Eles têm enganado humanos por séculos. Portanto, eles nos veem como uma presa fácil. É por isso que você não pode derrotá-los fisicamente. Eles são muito mais complicados porque, enquanto somos seres físicos, eles são espíritos, e só podem ser combatidos no espírito. Sim, mesmo aqueles que parecem bebês são muito mais complicados do que você. Porque, enquanto você é um ser físico e você é fisicamente muito mais velho do que eles, na realidade eles são muito mais velhos do que você. Eles sabem muito mais do que você sabe. E em seus olhos você é aquele que é um bebê. E porque eles veem você como um bebê, Deus disse que é por isso que eles não desistem de tentar enganá-los. Mesmo quando você sabe quem eles são, eles vão usar todas as oportunidades para tentar fazer você duvidar do que Deus lhe mostrou. É por isso que eles só podem ser combatidos espiritualmente. Porque com o Espírito Santo vocês são muito mais sábios do que eles.
Você os vencerá com o Espírito Santo. Deus quer que você saiba que esses demônios existem entre nós, para que você entenda como o mundo é escuro, e saiba que Jesus é sua única esperança e que não siga as pessoas, porque algumas não são pessoas. Você não pode dizer quem são fisicamente. Não é sobre como alguém se comporta, se veste, fala. Não é como você diz. Há um demônio. Vimos muitos que parecem santos por fora, e falam como se fossem santos. Mas Deus os expôs a nós como demônios que apenas fingem, e também a seu próprio modo. E também trabalham exatamente da mesma maneira que os demônios estão trabalhando. Indecentemente estão trabalhando. Eles também são apenas os próprios demônios nas profundezas do inferno, e fazem tudo o que os outros demônios fazem, isto é, lançando feitiços para fazerem coisas diferentes, atacando sua vida de oração, ensinando falsas doutrinas e etc. Eles estão apenas agindo e se vestindo de acordo com sua missão. Então, é só Deus quem pode revelá-los para você. Você só poderá superá-los com Jesus. Se você não estiver perto de Deus, será uma presa fácil para Satanás e seus planos. Esta é a hora de estar realmente perto do Senhor e depender completamente de Jesus. Ore e tenha um relacionamento pessoal com Jesus, e olhe somente para Jesus Cristo.